Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tô aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês. E hoje a intenção é, na verdade, começar uma série de alguns vídeos que eu tô pensando em fazer, que é sobre algumas passagens da Bíblia. Eu queria ler uma passagem com vocês, alguns versículos, e comentar o que eu acho dessa passagem, o que eu entendi, e de alguma forma acrescentar na vida de vocês, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro vídeo. A passagem que eu escolhi está lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 16. E fala bem assim: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lemos aqui do versículo 16 até o versículo 23. Então, o que eu queria falar para vocês, e que tem chamado muito a minha atenção quando eu leio esses versículos, na verdade, é que Paulo aqui, essa carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre que ele orava pelos Efésios, pedindo que os olhos do coração deles fossem iluminados. E quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala sobre o espírito humano, sobre o interior, o íntimo do homem. Então Paulo estava dizendo, eu quero que o íntimo de vocês, o coração de vocês seja iluminado, tenha a plena revelação do conhecimento de Jesus. A palavra diz lá em 1 Timóteo 2,4 que Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, ao total conhecimento da verdade. E quem é a verdade? É a palavra, e a palavra é Jesus. Então, o que Deus deseja para mim, para você, é que nós o conheçamos por inteiro, não por partes, não uma metade, não uma fração do que ele é, mas o total, o tudo dele. Então, aqui Paulo está orando pelos Efésios, que eles alcancem o pleno conhecimento de Jesus, que eles tenham os olhos do coração deles iluminados, para que eles conheçam plenamente a palavra, conheçam plenamente a revelação de Cristo. E qual é a intenção de conhecer plenamente Jesus? Eu e você, nós podemos conhecer plenamente Jesus, mas existe um propósito específico para isso. E aqui Paulo fala sobre 3 propósitos, 3 finalidades específicas para que nós devemos almejar quando nós estamos buscando conhecer Jesus. Então, são 3 coisas. Uma, para saber qual a esperança do seu chamamento, ou então do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem. Então, são essas 3 coisas que Paulo fala. Eu quero muito que vocês conheçam Jesus, porque eu quero muito que vocês saibam qual a esperança do seu chamado, quais as riquezas da gloriosa herança que vocês têm em Cristo e qual o supremo poder que opera dentro de vocês, porque vocês creem. Então, eu queria falar dessas 3 coisas que Paulo está falando para os Efésios. A primeira coisa é que eles conhecessem qual a esperança do seu chamamento. A palavra fala que todos nós fomos criados com um propósito. Em Efésios 2,10 fala que nós fomos criados para a realização de boas obras em Cristo. Então, eu e você, nós não nascemos para um propósito, mas um propósito existiu e aí sim nós fomos criados para cumprir esse propósito. Em Jeremias 29,11 fala que Deus tem planos de paz e não de mal para nós, para nos dar o fim que nós desejamos. Existe um propósito para a minha vida e para a sua vida. E existe uma esperança nesse chamado. Existe algo mais que eu e você precisamos fazer para Jesus e é por isso que nós precisamos ter os nossos olhos, dos nossos corações iluminados para entender qual é essa esperança, qual é a esperança desse chamado, qual é a nossa vocação em Jesus. Pode ser cantar, pode ser pregar, pode ser limpar o chão da igreja, sei lá, pode ser tantas coisas, pode ser ajudar alguém que está ali na rua, pode ser visitar alguém, pode ser
dar dinheiro para alguém que está precisando. Não sei qual é o seu chamado. Você pode ser um financiador, você pode ser aquele que ora por outras pessoas, um intercessor, mas existe um chamado específico para você. Você foi criado para um propósito específico e você precisa conhecer qual é esse propósito para então viver uma constante esperança do que você vai fazer para Jesus, do que você precisa fazer pelos seus irmãos que também creem em Jesus, ou até que não creem, mas que um dia vão crer. Então, que os olhos do seu entendimento sejam realmente iluminados, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual é a esperança do seu chamado, para o que você foi chamado e para o que você deve trabalhar nessa vida. Essa é a primeira coisa que Paulo fala para os Efésios. A segunda coisa é que eles soubessem quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essas riquezas gloriosas que nós temos como herança, ela nos foi dada por causa de Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra fala que ele deixou de ser o único, o primogênito, para ser... Não, ele deixou de ser o filho unigênito, que era o único, para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, assim como Deus, assim como fala lá em Ageu, em Ageu no capítulo 2, que Deus ele é o dono do ouro e da prata. Ele é rico, ele é o dono de todo o universo. E ele é o meu pai e é o seu pai. Então, imagina, você tem um pai que é dono de tudo. Você tem um pai que é rei de todo o universo. Então existe uma herança proposta para mim e para você. Uma herança que veio do nosso pai para nós. E essa herança nós precisamos descobrir qual é. Nós precisamos entender o que nós temos em Jesus. O que nos foi dado através do sacrifício de Jesus naquela cruz. A palavra diz que quando nós confessamos Jesus com a nossa boca, nós somos salvos. Quando nós confessamos o nome de Jesus. E salvação, na raiz da palavra salvação, quer dizer sozo no grego. E sozo, que é salvação, não quer dizer só ser perdoado dos pecados. Quer dizer perdão, quer dizer cura, libertação, vida, alegria, segurança. Tem mais ou menos umas 7 ou 8 significados para essa palavra sozo. Não é só perdão de pecados. Jesus não morreu naquela cruz só para perdoar você, só para limpar todos os seus pecados, só para te purificar. Não, foi para muito mais do que isso. Foi para te dar cura, para te garantir a cura, que já foi garantida por Jesus naquela cruz, sabe? Mas é um presente, é uma herança que você já tem. Não é uma coisa que você vai ter lá no futuro. Ai, Jesus, me cura porque eu sei que você pode me curar. Não, a cura já é sua, a alegria já é sua, a paz que excede todo entendimento já é sua, porque é uma herança. Sabe que você pode ter um pai muito rico, você não sabe que você é filho dessa pessoa muito rica, mas você é filho dele. E aí ele te deixa um testamento e você não sabe que ele te deixou um testamento. Mas tá lá o testamento, Larissa vai ganhar 100 milhões de reais. Amém. 100 milhões de reais. E aí eu não sei o que ele me deixou, mas ele me deixou. Se eu não chegar e conhecer aquele testamento, saber o que está escrito para mim ali, Larissa vai ganhar isso, eu nunca vou ganhar, gente. Então é a mesma coisa com a palavra. Eu preciso conhecer na palavra o que Jesus deixou para mim. Quais foram os benefícios, quais foram as garantias que ele deixou para mim através da palavra. E a palavra fala tudo o que ele deixou. Tudo o que nós temos por causa da morte e da ressurreição de Jesus naquela cruz. A palavra diz que nós temos, como eu disse já, a vida, a paz, a cura, a alegria, a salvação também, o perdão de pecados. Mas não é só o perdão de pecados. Do mesmo jeito que nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos perdoar, nós temos que crer que ele morreu na cruz para nos curar. Eu lembro aquela passagem de Mateus 9, Jesus estava curando um paralítico e ele fala assim para os fariseus, ele fala assim pro paralítico, perdoados estão os seus pecados. Aí os fariseus ficam tipo assim, quem é esse cara que tá falando perdoados são os seus pecados? Ele não tem poder para tudo isso não. Ele podia falar, levanta e anda, mas perdoar seus pecados é uma blasfêmia. Aí Jesus vira para ele e fala assim, para os fariseus que estavam ali, gente, qual é a diferença de eu falar perdoados estão os seus pecados ou levanta-te e anda? Ou seja, para Jesus não tinha diferença entre curar alguém e salvar a alma de alguém, entre perdoar pecados e curar, porque para ele tá tudo dentro do mesmo pacote, tá tudo dentro do pacote da redenção que ele faria ali algum tempo depois na cruz. Então, Jesus veio para o mundo não só para te perdoar, mas para te curar, para te dar paz, para te dar alegria, para te preencher com vida, com a própria vida dele dentro de você. Então, esse é o conhecimento que nós precisamos ter. Quando nós temos os nossos olhos, os nossos entendimentos
do nosso entendimento, do nosso coração, iluminados pela palavra, nós precisamos entender essas riquezas gloriosas que já estão reservadas para nós e que já é nossa, já é posse nossa, mas nós precisamos entender para então realmente possuir isso, amém? E a última coisa que Paulo fala é que os efésios conhecessem qual o supremo, deixa eu ler aqui direitinho, a suprema grandeza do poder para com os que creem. Gente, para um pouquinho e pensa o que é isso. Ele poderia ter falado, qual o poder que opera em vocês, sei lá, ou qual o grande poder. Mas não, ele falou a suprema grandeza do poder. Sabe que tudo de Deus é exagerado. Quando fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma maneira tal que a gente não consegue descrever, e aí o autor fala e botou tal maneira. Porque não tem como explicar, é tão grande que não entra na nossa cabeça isso. Deus, com certeza, amou a gente de um jeito muito grande, mas não tem como explicar. O mesmo jeito, mesmo modelo é nesse versículo 19, que fala qual a suprema grandeza do poder. É um poder tão grandioso, mas tão grandioso que ele usou 2 adjetivos, tipo, suprema grandeza do poder, que opera em nós, os que cremos. E olha só que poder é esse, que ele continua falando. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Gente, presta atenção, esse poder que Paulo está falando aqui, que foi dado a nós, os que cremos, é o mesmo poder que pegou Jesus lá morto, ele estava morto espiritualmente porque ele levou os nossos pecados, ele estava lá no inferno, a palavra fala isso, que ele desceu às regiões mais baixas da terra, e esse poder, que é o poder do Espírito Santo, pegou ele lá e levou até os mais altos céus, à direita de Deus. Imagina que poder é esse? Esse é o poder que fez com que ocorresse a ressurreição de Cristo. E é esse mesmo poder que está habitando em mim e que está habitando em você, gente. Esse supremo e grandioso poder que operou em Jesus, opera dentro de mim e dentro de você. Para um pouquinho e pensa nisso, gente. É um poder muito grandioso. Então, realmente, a gente tem que entender, através da palavra, que poder é esse? Para que nós possamos caminhar com a autoridade que Cristo já nos deu. Com a autoridade sobre as circunstâncias, sobre o diabo também, sobre tudo o que está aqui nessa terra. Tudo que foi feito aqui nessa terra foi feito para que nós pudéssemos dominar. Mas nós não vamos dominar se nós não entendermos que poder é esse que nos foi dado. Que poder é esse que habita dentro de mim e dentro de você, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Então, esse poder é um poder grandioso. E eu queria realmente passar um pouquinho disso para vocês, um pouquinho desse entendimento. E assim também eu oro por você que está assistindo esse vídeo, que está aprendendo um pouquinho mais, eu espero, que os olhos do seu entendimento, do seu coração sejam realmente iluminados, porque a palavra é luz para o seu caminho e é lâmpada para os seus pés, que o seu coração seja realmente iluminado pela palavra, para que você entenda qual a esperança do seu chamado, quais as riquezas gloriosas que você já tem em Cristo e qual o supremo e grandioso poder que opera dentro de você. Amém? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo, que vocês tenham aprendido um pouco mais. E é isso, gente. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês e até a próxima. Tchau!